Boa noite a todos. Boa noite. Pensei que estava todo mundo desencarnado e não escutei ninguém. Que isso? Bom, gente, hoje nós tivemos um probleminha técnico, então a gente está atrasado para começar. Vamos iniciar agora, mas nós vamos precisar atrasar também para encerrar, tá? Para compensar esses 10 minutinhos agora da entrada. Porque espírita é muito radical com o horário, nós somos, né? Mas hoje a gente vai pedir aí paciência e para que a gente possa aproveitar também a noite. Ok? Ok? Bom, gente, então nós vamos agora iniciar a nossa quarta noite da 46ª Semana Espírita de Patinga. E nós convidamos a todos que estão aqui presentes, encarnados, desencarnados, a fazermos silêncio, a lembrarmos de colocar o celular no silencioso, para ninguém passar vergonha. E nós iniciaremos com a arte. Hoje nós temos Gabriel Russo, Jean Assis e o Paulinho escondido ali atrás, que vão cantar para nós. Temos a tia Linda da Seja, que vai falar uma poesia para nós. E temos a Maíra, aqui, ó, sentadinha, que vai contar para nós uns causos de Chico Xavier. Então a gente pede cooperação, silêncio, introspecção, para que a gente possa sintonizar com o alto e beber nessa fonte maravilhosa que é a doutrina espírita. Então que Jesus nos abençoe e vamos aproveitar o momento. Boa noite, gente. Só para dar um recadinho aqui, a gente pegou algumas músicas que falam um pouquinho sobre Jesus, né? Assim, a maioria das músicas são, mas algumas que nos remetem mais a Jesus, sobre as coisas que Ele nos trouxe, as coisas que Ele fez na Terra.
Boa noite, Jesus conosco sempre. A poesia que eu vou falar, eu comecei a decorá-la na minha juventude, quando eu escutava a minha tia, que declamava muito bem, declamava essa poesia. E ela sempre declamava com autor ignorado. E eu me tornei espírita há muitos anos e falei assim, essa poesia é tão linda, eu vou acabar de decorar. Então, há muitos anos eu decorei essa poesia e há pouco tempo, há 2 anos, em dezembro de 23, quando eu encontrei com o Divaldo Franco pela última vez, falávamos de poesia, o quanto eu amo poesia e não sei rimar pão com sabão. Então, aí eu falei para ele, eu declamei para ele essa poesia, porque ele encerra mais ou menos uma certa frase, encerrava as palestras dele. Então ele me disse que não é autor ignorado, que tem sim uma autora, que seria Margarida Alves de Almeida. E ele falou assim, ela tem também um irmão que é poeta, que é o Guilherme de Almeida. Então, de 2 anos para cá, quando eu falo essa poesia, aí já não é mais autor desconhecido, é uma autora conhecida. De Margarida Lopes de Almeida, oferenda. Senhor, venho dar-te a sorrir toda a minha felicidade, meu sonho, meu amor. Senhor, todos vêm a ti para pedir, para implorar consolações, auxílios, bênçãos ou perdão. Eu não, Senhor, eu venho dar. Sobeja-me ventura, transborda em minha vida sol, fulgor, claridade. E o meu sonho de amor e de beleza foi bem maior do que a realidade. Senhor, eu venho dar. Recebe em tuas mãos habituadas a colher preces, imprecações, lágrimas e desespero, um ramo perfumado de lírios e de rosas, de hosanas e de graças. Toma de mim um pouco de ventura, para dares a cada criatura que na vida não conheça a glória de ser feliz. Tenho a tanta, meu Deus, que embora tomes, fica-me fartamente para distribuir e para dar ainda. Quero que todos saibam minha alegria infinda. Quero gritar ao mundo que adoro a vida, que para mim é bela, é forte e florescida. E mesmo que um dia a minha vida se transforme de súbito, e o que é belo, o que é bom e alegre, a morte me arrebata das mãos com crueldade, eu bendirei a vida na saudade de um bem que tive que é tão grande, que há de iluminar eternamente, mesmo a treva mais densa e mais profunda. Senhor, uma luz fulgurante os meus olhos inunda. Toma-me um pouco dessa luz, derrame-a sobre aquele que é pobre de ventura, ou mau ou pervertido, e deixa-me dizer-te com amor: obrigada, Senhor, por ter nascido. Muito obrigada, meu Senhor. Vejo em cada olhar a alegria de estar aqui.
fazendo parte de um todo, sem desunião, procurando a cada instante a evolução, as lembranças dos encontros traduzidas nas canções, traduzidas nas canções. Na esperança de encontrar grandes recordações, momentos guardados nas lembranças de cada um de nós. Vou levar você aonde for, por onde eu andar. Vou levar você comigo dentro do meu coração. Vou levar você aonde for, por onde eu andar. Vou levar você comigo dentro do meu coração. Boa noite a todos. Então, hoje eu trouxe aqui da obra Lindos Casos de Chico Xavier, para a gente poder fazer um momento de reflexão. Porém, hoje, esses lindos casos de Chico Xavier serão trazidos de uma forma um pouco diferente para a nossa reflexão. Está na obra de Ramiro Gama. Quem tiver interesse depois, tem casos lá fantásticos. E aí o primeiro caso que eu trago aqui para vocês é... Então, eu vou falar assim que eu adoro esse nosso meio espírita. Porque assim, vamos ser sinceros, nesse nosso meio espírita, que a gente tem uma pequena guerra civil em todo o centro espírita. Nossa, Maíra, o que você está falando? Em plena semana espírita, você trazendo sobre isso, conflito? Por quê? Porque eu estou trazendo sobre o caso de Chico Xavier, para poder provar sobre isso. E aí, nesse contexto, eu trago a história de uma forma diferente, mas mantendo a integralidade do conteúdo para a gente poder entender. E aí, essa guerra civil, no nosso centro espírita, ela se trata de uma batalha silenciosa que acontece, por exemplo, na fila do passe, nos grupos de estudos. E essa batalha entre mão aberta e pé atrás. É esse o nome da batalha dessa guerra civil existente, que é os mão aberta e os pé atrás. Como que isso funciona? O mão aberta é aquele irmão que, se você pedir a camisa, ele te dá a camisa,
a calça, ele paga até o Uber para você poder ir embora. Aí, a gente fala do pé atrás. O pé atrás, ele é um pouquinho mais pragmático. E aí, esse pé atrás, ele pensa assim: ok, eu te dou a minha camisa, mas e se eu passar frio? Mas e se eu passar necessidade depois dessa camisa? E se chover? Você não tem uma blusinha para a gente poder trocar, não? Eu até te dou minha camisa que está melhorzinha, e você me dá essa blusinha. Esse é o pé atrás. Pois essa batalha aconteceu dentro da própria família Xavier. De um lado, o nosso campeão do altruísmo, Chico Xavier. Do outro, a cunhada dele, a Dona Maria Pena. E o campo de batalha, uma cozinha em Pedro Leopoldo. A história de hoje é a lição dos chuchus. Quem já ouviu falar nessa lição dos chuchus? Eu vejo lá, ó, 1 braço, 2 braços levantados, 3, 4, 5. Já começou a melhorar. Então a gente vai falar sobre essa lição dos chuchus, ou a prova de que Deus trabalha com juros compostos. Dona Maria era uma mulher de bom coração, mas ela era presidente do time dos pé atrás. Ela olhava para o Chico com aquele jeitão dele de dar até o que não tinha e ficava com a pulga atrás da orelha. Um dia ela não aguentou e desabafou. Ela falou com ele assim: ô Chico, com todo respeito, mas esse seu negócio de dar, de doar, de dar de novo, esse negócio seu não entra na minha cabeça. É um marketing que não funciona, meu filho. Você dá seu tempo, sua energia, seu dinheiro, e eu não vejo você recebendo nada em troca. Cadê o cashback espiritual? O Chico, com aquela calmaria dele, de quem já viu o extrato da conta em outra dimensão, respondeu para ela assim: mas minha irmã, tudo que a gente faz com amor, Deus abençoa. É a lei. Quem planta o bem, colhe o bem. É mais certo que boleto no fim do mês. Dona Maria olhou para ele, cética, e teve uma ideia. Ela foi até a cozinha e voltou com a mão com 2 objetos. A prova definitiva, o teste supremo da providência divina. Ela voltou com 2 chuchus. Bom, ela com esses 2 chuchus começou assim a refletir. Gente, era chuchu mesmo, 2 chuchus. O vegetal mais humilde da criação. O chuchu é tão sem personalidade que ele pega o gosto do tempero por pura assim, solidão, por pura simplicidade, né? E aí ela voltou com esses 2 chuchus. Ela levantou esses 2 chuchus e, como se fosse assim o santo graal, ela declarou o desafio para o Chico. Então, vamos experimentar. Tá aqui. Tenho 2 chuchus. Vou dar esses 2 para o primeiro que aparecer na minha frente. E eu espero só ver se eu vou receber outros 2 de volta. O desafio do chuchu estava lançado. Mal ela fechou a boca, a vizinha da esquerda grita pelo muro: Dona Maria, a senhora tem 2 chuchus para poder me arrumar? A mulher parecia que estava de plantão. Dona Maria, já meio pálida, entregou os chuchus pensando: ok, isso é coincidência, vamos continuar testando, vamos ver se isso vai dar certo. Não deu 5 minutos, a vizinha da direita grita pelo outro lado do muro: Dona Maria, colhi uns chuchus aqui e estão sobrando, a senhora não quer uns 4? Bom, 4. A mulher deu 2 e recebeu
4. O investimento dela dobrou em menos de 10 minutos. Dona Maria, já meio tonta, pega assim, né, com os 4 chuchus. Meia hora depois, a vizinha do fundo aparece. E, Dona Maria, tô precisando dos chuchus. Pois é, ela já entrando no jogo, deu os 4 chuchus para a vizinha. Ficou como? Mão vazia, sem nenhum chuchu. Pois bem, bem em seguida, minutos depois, a vizinha da frente, que não sabia de nada, bate na porta. Dona Maria, vim trazer um presentinho para a senhora. 8 chuchus. Olha o chuchu multiplicando. A coisa estava virando uma avalanche. Era delivery, divino de chuchu. Aí, para prestar mesmo, né, para fazer esse teste, ela pegou os 8 chuchus com a amiga necessitada que apareceu por lá e deu esses chuchus. E aí ela ficou esperando. Por quê? Ela pensou, eu dei esses 8, agora tem que vir o quê? 16. Quem disse que apareceu os 16? E ela ficou, e ficou, e ficou. E Chico foi trabalhar. E aí, na hora que Dona Maria já estava com aquele sorrisinho de canto de boca, né, que a gente costuma ficar, a hora que a gente fala assim, vai dar errado, aí a pessoa, não, vai dar certo, vai dar certo. Na hora que dá errado, a gente olha para a pessoa assim, eu não avisei, eu não falei, assim que Dona Maria já estava com Chico. A hora que ela deu esse sorrisinho de canto de boca, que já ia virar para o Chico e falar assim, eu ganhei o teste, né? Aí o que acontece? Toque, 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 toque na porta. Quem que era? Dona Maria atendeu. Era um senhor idoso, conhecido deles, lá da roça, e chegou com seu burrinho, e nesse burrinho tinha 64 chuchus, e deu para Dona Maria. Moral da história, daquele dia em diante, Dona Maria entendeu a lição. O que é essa lição? Porque a matemática de Deus, ela não é de somar, ela é de multiplicar. E essa mulher que estava com essa preocupação toda, a gente tem que lembrar que quando a gente está envolvido na tarefa divina, nada vai nos faltar. Porque a providência divina já organizou tudo antes. A gente não tem que se preocupar se não vai dar certo, porque já deu certo, o trabalho já está pronto. A gente está aqui para quê? Só servir de instrumento. É só agir, é só fazer, tomar a iniciativa. E é essa lição que Dona Maria aprendeu. Ei, gente do céu, calma aí. Ei, som. Ei. Ei, som. Calma aí que esse microfone tá. Ei, som. Jorraram em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso azul. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz da luz, calor, frio, atenuação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, a mãe aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a mãe luz.
seguem Jesus. A luz das luzes, a luz das luzes, luzes da luz, seguem Jesus. Seguem Jesus. Jorraram em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz não luz, calor, frio, atenuação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto, o animal. O homem se ergue na figura de Adão. A mãe aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem e anseiam a mãe luz. Voltar a ti, ó Pai, as luzes querem e anseiam a mãe luz. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem e anseiam a mãe luz. Obrigada ao grupo que nos trouxe essas reflexões iniciais. Vocês podem, por favor, descerem. Como eu falei no início, nós temos 10 minutos de crédito com vocês, né? Dos 10 já se passaram 6. Estou lembrando porque muita gente chegou depois, né? Nós tivemos um probleminha no início, um problema técnico com os microfones, e por isso nós tivemos um pequeno atraso para iniciar. Nós agradecemos ao grupo que apresentou para nós a arte espírita. E agora nós vamos iniciar, lembrando que temos a evangelização acontecendo agora em paralelo, no primeiro piso e também lá na entrada, evangelização, mocidade. Temos a biblioteca aberta de 19h30 até as 21 horas. E nós também temos a venda de ingressos para o almoço da juventude, na parte de baixo, e o e-mailzinho também, a inscrição está aberta com a equipe da juventude. E também temos uma pessoa que está fazendo a inscrição para o seminário no sábado, com o César, que vai falar para nós hoje. E quem não tiver feito ainda a inscrição, pode procurar no final da palestra para fazer. Está lá no fundinho, tá, gente? A pessoa que está fazendo a inscrição. E nós convidamos, já temos o César Perry, nosso palestrante, está à mesa. Temos a Elaine da CEUB, que também já está à mesa. Temos o Luiz, que está lá no fundinho, transmitindo a palestra ao vivo. Então, ele hoje representa aí a CEPA, mas ele vai continuar lá, que ele está no trabalho. Convidamos também ao Carlinhos, do CRE. Carlinhos está no salão? Lá embaixo? Ah, está ali? Já vem. Para compor a mesa.
Convidamos o Marco Aurélio da SEAP. E agora, nesse instante, nós vamos convidar ao próprio Marco Aurélio, já que ele reclamou, para fazer a nossa prece inicial, por favor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa Semana Espírita. Bem-vindo eu também, né? Meu primeiro dia hoje. Meus irmãos, neste momento em que nos reunimos aqui, em nome de Jesus, acalmemos nossos corações, serenemos nossos pensamentos e voltemos-nos interiormente para que possamos mentalizar Jesus e Deus, nosso Pai maior. Senhor Jesus, Mestre querido de nossos corações, nesse momento em que nós nos reunimos em Seu nome, que o Senhor esteja conosco através dos nossos benfeitores espirituais, que eles fortaleçam em nós a vontade, a perseverança de seguirmos sempre caminhando em busca de Seus passos. Que os nossos benfeitores estejam conosco, nos apoiando, nos iluminando, nos induzindo sempre na prática do bem. Esteja com o nosso orador da noite e que tenhamos todos a certeza de que o Senhor está sempre conosco, nos amparando, estendendo suas mãos amigas e cumprindo a promessa que o Senhor fez ao Pai, de que nenhum de nós nos perderíamos em nosso caminho. Que assim seja. O nosso palestrante de hoje é o César Perry, e o nome dele completo é Antônio César Perry de Carvalho. Ele é de Araçatuba, São Paulo. Foi fundador de Mocidade, de Centro Espírita, dirigente de órgãos regionais de unificação, vice-presidente e presidente da USE São Paulo, diretor, vice-presidente, presidente interino, presidente da FEB, membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional, atuou em centros espíritas em Brasília e São Paulo, reside atualmente na capital paulista, onde colabora com instituições espíritas. Autor e organizador de mais de 30 livros espíritas. Antigo articulista da Revista Internacional de Espiritismo e de várias revistas digitais. Completou 54 anos na seara espírita. Professor titular, pós-doutorado, aposentado da Universidade Estadual Paulista, onde foi pró-reitor de graduação, pesquisador associado do NUPES da USP, atuou no INEP, Ministério da Educação, e como um dos coordenadores do Acordo de Cooperação Técnica, ABENO-OPAS, Ministério da Saúde. Foi presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico e docente temporário de várias universidades, autor de artigos científicos e de livros profissionais. Ele falará para nós hoje do tema Jesus, o timoneiro de sempre, nos conduzindo, vivências de hoje. Então, vamos receber o nosso amigo, palestrante da noite, o César, com aplausos, pelo seu trabalho e pela sua boa vontade de estar aqui. Boa noite a todos. É com alegria que retornamos a essa cidade depois de 13 anos praticamente, né? Quando participamos de um evento regional. E saudamos também a todos os internautas que estão nos acompanhando aí pela transmissão ao vivo. Sem dúvida nenhuma, o tema que foi sugerido para a nossa abordagem dentro da programação desse evento espírita é algo que nós temos que pensar no dia a dia, e principalmente em épocas tão conturbadas como essa que nós vivemos, né? Nós evitamos de usar o termo transição, porque nós nunca deixamos de estar em transição.
no mundo, no nosso corpo, na substituição das nossas células. Acontece que há épocas em que as mudanças ou as transformações são mais abrangentes, profundas e rápidas, né? Então, provavelmente, nós estamos aí imersos nesse contexto em nossos dias. Mas, ao abordarmos o tema de Jesus, né, que é o nosso timoneiro, é realmente o Espírito puro e perfeito que habitou a terra, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 625, ele deve representar não só a base, o alicerce, para nós compreendermos uma nova proposta de civilização. Foi exatamente esse o trabalho, o objetivo de Jesus durante o período em que ele esteve encarnado aqui entre nós. É interessante rememorarmos que fatos marcantes aconteceram com Jesus e foram registrados pelos seus apóstolos. Sem dúvida nenhuma, João, o apóstolo e evangelista, é uma figura notável. Notável porque ele foi chamado, juntamente com seu irmão Tiago, para acompanhar e seguir Jesus. E Jesus o chamou de filho do trovão. O que significa filho do trovão? A expressão em aramaico era Boanerges. É aquela pessoa que tem, assim, atitudes, às vezes impensadas, intempestivas, emocionais. Era essa característica do jovem João. Quando Jesus estava crucificado, ele se dirige àquele jovem que tinha um parentesco com ele, pedindo que ele amparasse a sua mãe. E foi exatamente o que fez João. Logo, um tempo depois, tirando-a de Jerusalém, porque a cidade era absolutamente hostil e insegura, né, aos cristãos, aos seguidores de Jesus, e a leva para Éfeso. E é interessante que João passou do apelido de filho do trovão àquele que passa a ser o discípulo bem-amado. Então veja um processo de transformação que houve naquele jovem. E teve uma vida extremamente longa, o único discípulo direto de Jesus que não foi sacrificado. E quando ele já alcançava os 90 anos de idade, lá em Éfeso, ele escreveu o seu evangelho, atendendo inclusive as sugestões e solicitações para que ele desse um tratamento, apresentasse algumas nuances diferentes sobre o ensino de Jesus que ele testemunhou, mas que depois ele acompanhou durante muito tempo, ouvindo e convivendo com Maria, a mãe de Jesus. Então, o Evangelho de João, nós diríamos que é o Evangelho espiritual. É aquele que nos dá algumas informações diferenciadas com relação aos demais. E ele focaliza no seu capítulo 14, aqueles momentos finais da existência de Jesus entre nós, quando ele, reunido com os seus seguidores diretos, estava preparando-os para aquilo que ia acontecer em questão de poucas horas. E passa a dialogar, dizendo o que João registrou, que ele partiria, mas que eles sabiam para onde ele iria, eles sabiam o caminho. E a essa altura, um dos discípulos perguntou: mestre, mas que caminho é esse que nós não conhecemos? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. É nesse mesmo capítulo 14 de João, que um pouquinho mais à frente, há trechos em que Jesus ele faz um anúncio, né? Lembrando que aqueles que o amassem deveriam guardar sim os seus ensinamentos, mas que no momento oportuno ele enviaria o Consolador, que restabeleceria a verdade e ensinaria mais alguma coisa. Como os evangelhos todos
foram escritos em grego. A palavra utilizada, traduzida como consolador, é paráclito. E essa palavra, ela tem várias nuances de tradução de acordo com o momento, né, em que os textos bíblicos foram adotados nesse ou naquele país da Europa. Mas ele pode significar também o conselheiro e até alguns que interpretam como advogado de defesa ou como consultor. Então, o paráclito é o consolador. O que significa esse conjunto de informações, de anúncios que Jesus fez naqueles momentos derradeiros da sua existência física entre nós? Ele estava mostrando que ele era o caminho. Mas que caminho é esse? Ele próprio disse: conhecereis a verdade mais à frente. Mas antes disso, ele deixa claro que para seguir um novo caminho, não era simplesmente a presença física, a adoção dessa ou daquela orientação prática de atendimento aos necessitados. Logo após a crucificação de Jesus, geraram muitas criaturas na condição de, entre aspas, órfãos de Jesus, porque aproveitavam, se abeberavam de todas aquelas informações de consolo, de esperança, de auxílio, de expectativa de cura. E foi aí que Pedro, juntamente com outro seguidor de Jesus, fundou um local muito simples nos arredores de Jerusalém, que é intitulado a Casa do Caminho. Quando se fala em Casa do Caminho, muita gente pensa numa sede, uma organização. Não era nada disso. Ela era extremamente simples, dentro das características e da tradição de Jerusalém, onde muitas casas elas eram praticamente esculpidas ou adentrando dentro de rochas, né? Numa região montanhosa. E vários estudiosos mostram a simplicidade daquelas residências, que tinham no máximo 3 cômodos. Mas vejam, eles começaram a se reunir naquele ambiente procurando dar atenção, acolhimento às pessoas que o procuravam, e chamou Casa do Caminho. Por que caminho? Por que os seguidores de Jesus, nos seus momentos iniciais, eram chamados de homens do caminho? Não é porque eles andavam à margem das estradas, não é esse o pensamento. É o caminho no sentido figurado mesmo. É o caminho em que vem à tona a nova proposta de Jesus. E esse seria o caminho, a nova trajetória, o roteiro para a humanidade. Então é esse caminho a que Jesus está se referindo. E é interessante que muito tempo depois, Paulo de Tarso, o grande divulgador do cristianismo em todo o Império Romano, ele escreveu em sua carta, ou sua epístola aos Filipenses: prossigo para o alvo. Que alvo ele estava se referindo? Veja, um doutor da lei, um fariseu ortodoxo, com todas as prerrogativas que ele teve que abandonar ou foi expurgado de uma série de situações, ele estava procurando um alvo. Ao lermos o conjunto, nós entendemos, o alvo era a compreensão da lei de Deus. Lei de Deus completamente diferente da formação e dos preparativos que ele teve nos seus estudos do Sinédrio, quando ele foi considerado um doutor da lei. Não mais a lei de rituais, não mais a lei de aparências, não mais a lei de um Deus completamente diferente do conceito de Deus trazido por Jesus. Então veja, ele era a autoridade exatamente para mostrar que ele precisava melhor conhecer a lei divina nas novas concepções trazidas por Jesus. Era esse o alvo dele. E é exatamente isso que Jesus fez.
Em todos os seus ensinos, em todas as suas práticas, Jesus dizia: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele estava alterando, sim, os conceitos temporários, civis, de época, de vários registros escritos que hoje compõem os chamados livros ou textos do Antigo Testamento. E é exatamente a grande novidade que ele trouxe, a lei do amor. Deus, escreve João, é amor. É, na verdade, o conceito mais objetivo e simples. Deus é amor. Ou seja, Deus é nosso Pai, expressão maior da bondade e da misericórdia. Não é Senhor de exército, não é criador de nenhum povo escolhido. Deus é o Pai de todos nós e não estimula inimizades, superioridades, arrogâncias, nada disso. Então é esse alvo que Paulo de Tarso começou a entender, superando a teorização que ele teve da tradição judaica na sua transição e superação para a compreensão da mensagem de Jesus. Ele foi o grande responsável, Paulo de Tarso, para separar as ideias tradicionais judaicas para dar espaço à expansão do ensino de Jesus. Isso é marcante. É esse caminho que Jesus nos traz. E esse caminho Jesus proclama de uma forma sintética no Sermão da Montanha, onde não estão expressas apenas as bem-aventuranças, mas várias orientações, recomendações e admoestações também, ensinando-nos a orar, a única oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso. Então, o Sermão da Montanha, poderíamos dizer, é o coração do Evangelho. É ali que está registrado toda uma nova proposta. Aquela proposta não era para aquelas pessoas que muitos imaginam uma grande multidão, não era bem isso não. Mas era um número significativo para o local e para o contexto da época. A mensagem de Jesus é para toda a humanidade, ao longo dos tempos, porque ele estava trazendo a proposta de uma nova ordem civilizatória, no respeito ao próximo como a si mesmo, tendo, portanto, essa lei ou regra áurea. Então nós poderíamos dizer, numa comparação grosseira e atual, que se nós temos no Sermão da Montanha a Constituição, a regra áurea do respeito ao próximo como a si mesmo seria aquela que é a cláusula pétrea, inamovível, é a base de tudo. Então esse é o caminho que Jesus nos trouxe e que Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, não faz muito tempo não, escreveu no livro Emmanuel, de mesmo nome, de que a humanidade a rigor não se cristianizou ainda. Quem tem dúvida disso, basta olhar ao derredor, onde nós estivermos, que nós vamos sentir como é que anda a ideia do respeito ao próximo como a si mesmo. E a visão espírita sobre isso é muito diferente da ideologização que está havendo de direito, onde as pessoas arrogam o meu direito, o meu espaço, esquecendo que o meu direito termina quando começa o do próximo. Ou seja, é o respeito ao próximo como a si mesmo. Então, o ensino moral de Jesus, essa interpretação da lei divina de que ele foi intérprete, é uma nova proposta para a melhoria, o bem-estar e a felicidade da nossa civilização. Esse é o caminho. Mas ele disse também, eu sou o caminho, a verdade. Interessante, quando ele foi interrogado por Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos ali, ele foi colocado dentro de uma arregimentação, dentro de uma armadilha, porque os judeus, representados pelo Sinédrio, queriam a crucificação e a morte de Jesus, mas a prática da crucificação não era atributo dos judeus. A tradição de crucificação era dos romanos, onde eram crucificados quem?
os assaltantes, os assassinos e os revolucionários. Haja vista o filme Spartacus, né, que todo mundo conhece. É nessas condições que eles queriam deixar Jesus numa posição extremamente servil, abaixo de todo o contexto social no processo da crucificação. E usaram o governador romano que estava em Jerusalém, porque a sede da governadoria romana não era em Jerusalém. Jerusalém sempre foi o antagonismo a toda a proposta do Império Romano, revoltas continuadas, e sempre foi a sede do poder e da arrogância religiosa. É interessante lembrarmos que Jesus, então, quando ele foi perguntado sobre a verdade, ele não respondeu. Por que ele não respondeu? Porque Pilatos não teria condição de entender o conceito de Jesus de verdade. E nós temos que tomar muito cuidado com essa palavra em nossos dias, porque nós temos muitas pessoas pelo mundo afora que se julgam detentores da verdade. Entre aspas, uns são professores de Deus, outros se julgam pais de Deus, né? Pela arrogância do conhecimento exacerbado. Há um pensador francofônico, Edgar Morin, que escreveu sobre as cegueiras do conhecimento. O que é cegueira do conhecimento? São as pessoas que se intelectualizam ou se arrogam como portadores de grande conhecimento ou de grande experiência e ninguém mais serve. Eles estão acima de tudo e de todos. Então cria uma situação de cegueira, porque perde o contato com a realidade. Então não é essa a verdade a que Jesus faz referência. A verdade que Jesus faz referência é trabalhada por Kardec nas suas obras básicas, mostrando da relatividade, da progressividade, para que a gente entenda parcelas de verdade numa sequência temporal inimaginável. Ou seja, nós somos todos aprendizes, ninguém é mestre não. Todos somos aprendizes, mudando apenas o grau ou a graduação de aprendizagem. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse Jesus. Então, o conhecimento da verdade a que Jesus se refere não é o conhecimento adstrito a 30, 40 ou 90 anos de vida física, mas é o conhecimento atemporal. É o conhecimento que prossegue e que nós espíritas temos a certeza quando nas manifestações mediúnicas e na identificação dos espíritos comunicantes, nós entendemos que vários deles, depois de um certo tempo de desencarnação e de aprendizagem do lado de lá, começam melhor a aquilatar o conhecimento que eles tinham aqui encarnado, o conhecimento que tem lá do outro lado. Ou seja, a verdade, ela é muito ampla e leva em base o conceito de espiritual e de continuidade da vida, não só no conceito de Jesus, como no conceito principalmente aprofundado pelo Espiritismo em nossos dias. Mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A que vida que Jesus se refere? Aquela vida que muitos imaginam que nós temos que correr, aproveitar ao máximo, né? Na base do consumismo, do imediatismo, e muitos acabam com a sua vida física em decorrência disso. Comprometem a saúde e abreviam a vida em função de vários tipos de acidentes e situações imprevistas. É essa a vida que Jesus se refere? Não. É a vida imortal, é a vida inextinguível. Ou seja, Jesus amplia, né, o conceito de caminho, de verdade e de vida. E assim fica claro para nós: eu vim para que tenham vida, mas que a tenham em abundância. Ter vida em abundância é não ficarmos isolados, fechados dentro de um circuito material, social, né, formal, mas é abrirmos as nossas mentes
e as nossas ações para o bem da sociedade. É essa que é a vida. E são esses bens que nós podemos levar do outro lado. Não são as questões materiais. Pela psicografia de Chico Xavier, há casos e mais casos de registros interessantíssimos sobre essa relação de caminho, de verdade e de vida inextinguível. Numa delas, nós temos a presença do espírito Humberto de Campos, numa das obras que ele escreveu pela psicografia de Chico, que um homem portador aqui na Terra de várias posses, né, desencarna e chega do outro lado, esperando lá uma recepção pela aplicação dos bens dele e pela destinação que ele teria dado aos bens. E ele não teve, na verdade, aquela receptividade que ele imaginava. E aí um orientador espiritual começa a dialogar com ele e faz uma pergunta: mas o que você estava esperando? Porque no meu testamento eu deixei destinado meus bens para parentes, para amigos, para instituições filantrópicas. E aí então o orientador disse: vamos analisar, localizar esse testamento e vamos ver o que você deixou assinado. E comprovou isso. E aí o orientador disse: olha, meu amigo, você na realidade, você não doou nada. Você deixou lá porque não pôde trazer. Esse é o contexto do mundo materialista, consumista, imediatista, que é a característica do mundo de imperfeições que nós estamos vivendo agora. E que a gente tem que aprender a ter uma nova visão de mundo e de relações sociais. Então eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Mas Jesus, ele mais à frente, nas próprias anotações feitas por João, anunciou o Consolador, o Paráclito. Esse Consolador viria no momento oportuno. Por quê? Naquele instante, as pessoas estavam recebendo o beabá daquelas informações de Jesus, contado em forma de parábolas, com simplicidade, com comparações com a natureza, para que o povo entendesse. Mas não tinha condições de aprofundar muitos detalhes. E havia necessidade de muito tempo de amadurecimento da mediunidade para que acontecesse aquilo que foi registrado. Se dirigindo aos discípulos: se esses se calarem, as pedras clamarão. E as pedras precisaram clamar mesmo, no século XVIII, no século XIX, com movimentações de efeitos físicos, espíritos provocando pancadas, provocando movimentação de objetos para sensibilizar materialmente, chamar a atenção das pessoas. E a partir daí, Kardec começa, daquelas manifestações mais singelas de efeitos físicos, das chamadas mesas girantes ou falantes, a tirar todo um conteúdo de espiritualidade. E surge o Espiritismo. Veja quanto tempo que houve de preparação da humanidade para que fosse restabelecida a verdade. Que verdade que está sendo restabelecida? Do ensino original de Jesus. Porque esse ensino foi deturpado, alterado, comprometido, séculos e séculos, pelos representantes das religiões, e eu não vou nominar aí muitos detalhes, porque não me interessa isso, basta olhar nos livros, nos registros históricos, que isso é muito claro. Mas Allan Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte, que na realidade, no cristianismo, encontram-se todas as verdades. Os erros são de origem humana. Quem que errou? Nós, reencarnados, né? Aqui ou acolá, nesses 2000 anos, é que praticamos aí esses atos de grande e evidente incompreensão da essência da mensagem de Jesus.
Em síntese, o cristianismo perdeu a sua simplicidade, perdeu a espontaneidade, perdeu aquele ambiente de amor que existia na Casa do Caminho e em todas as agremiações fundadas por Paulo de Tarso nas principais províncias do Império Romano. É isso que tem que ser trazido à tona, tem que ser restabelecido, a essência do ensino de Jesus. E mais alguma coisa. Que coisa a mais que seria acrescentada? É o detalhamento que o Espiritismo está fazendo ao descortinar a vida espiritual. Exatamente isso que Kardec escreve na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, que esse livro teria como objetivo estudar, aprofundar o ensino moral de Jesus, e que seria a chave para decifrar as palavras ininteligíveis dos textos bíblicos, que continua até hoje. O pessoal fica repetindo o texto, comparando, falando vírgula, etc., decorando, sem praticidade, sem adoção na relação familiar, na relação social. Mas como que o Espiritismo vem fazer isso? Dando-nos a certeza da imortalidade da alma. Aliás, essa foi a razão do reconhecimento do ensino de Jesus, porque ele aparece no terceiro dia, que chamam de ressurreição, e Kardec mostra que não existe ressurreição, como a ciência mostra que isso é impossível. Isso não existe, dar vida a um corpo que morreu. Você pode reanimar um corpo em morte aparente, mas jamais dar vida a um corpo que já morreu. Então, o que estava acontecendo? Fenômenos de aparição. Ele estava dando demonstração eloquente da sua sobrevivência. Apareceu 11 vezes num período de 40 dias. Foi isso que marcou como o fenômeno de Pentecostes, que foi, na verdade, um show formidável de várias manifestações mediúnicas, numa festa tradicional judaica que era da colheita, não tinha nada de espiritual. Mas naquele dia, tudo isso veio à tona. Então, as notícias que se espalharam pelo Império Romano, do homem que produziu tudo isso, é que chamavam a atenção. Então, a certeza da imortalidade da alma, desde Jesus até a psicografia de Chico Xavier, com milhares e milhares de cartas familiares, dando-nos a certeza da identidade do espírito comunicante, é que nos dão o robustecimento da nossa fé, que passa a ser não mais a fé obrigatória, dogmática, mas é a fé raciocinada, a fé que permite ver, analisar, refletir e aí sim chegar a uma conclusão. Allan Kardec escreveu no livro O Céu e o Inferno que o verdadeiro espírita é racional, é aquele que pensa. Então é essa grande mudança que o Espiritismo nos traz e que Kardec anunciou no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Meus amigos, são esses conjuntos de ensinos de Jesus, iluminados e aprofundados pelo Espiritismo, que nos mostram o Mestre como o grande timoneiro. Ele é a base para a mudança, para a melhoria da sociedade humana. É nessas condições é que nós vamos encontrar exemplos nobilitantes, e cada um de vocês pode conhecer vários casos de transformação. Nós citamos Paulo de Tarso, aquele homem que mudou de todas as prerrogativas de que ele dispunha como um doutor da lei, para se transformar num homem simples, ombreando com os necessitados e colaborando com eles. É por isso que Paulo de Tarso escreveu aos Coríntios: fiz-me fraco como os fracos para salvar alguns. Paulo era fraco de forma nenhuma.
um dos homens mais preparados naquela época, e sem dúvida nenhuma, o mais preparado entre os seguidores e discípulos de Jesus. Mas ele deixa de lado tudo isso, se colocando como um fraco na aparência, para que ele fosse assim identificado pelos circunstantes, não se colocando como um arrogante na prerrogativa de cima para baixo, mas ombreando. E é por isso que ele conseguiu êxito nas suas andanças, nas suas pregações, pelo seu exemplo. É por isso que ele escreveu no final da sua existência física a Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Pouca gente sabe que Paulo de Tarso, no auge da sua juventude, era esportista. Adorava a corrida de biga romana, inclusive. E ele adotou nos seus textos várias palavras do vocabulário das Olimpíadas e esportivas de uma forma geral. O combate que há no esporte, mas significa, na realidade, o bom combate para superar os impasses da vida. É isso que ele fez: combati o bom combate, terminei a carreira. Carreira é a corrida, os estádios que existiam naquela época, comparando com o término da sua próxima morte física, o encerramento da sua existência física. Mas ele guardou a fé, aquela fé robustecida na ação, na convicção do ensino de Jesus. Paulo de Tarso é um grande exemplo de modificação como real divulgador no ensino e na prática dos ensinos de Jesus, e ele escreveu e falava algo que seria um assinte total ao sinédrio e a todas as hierarquias religiosas judaicas, quando ele escreveu: aliança com o Messias é superior à aliança com Moisés. Porque Moisés, ele foi o intérprete, o intermediário dos 10 mandamentos, mas tudo mais que ele escreveu eram orientações, registros e recomendações civis para um contexto de época. E não mais havia necessidade do ritual de lavar a mão, disso ou daquilo. Jesus trouxe uma nova proposta. E a nova proposta é que ele reconhece: a aliança com o Messias é superior à aliança com Moisés. Então ele reconhecia Jesus na sua grandiosidade espiritual e exatamente como aquele Messias que era esperado e que foi, na verdade, escondido, perseguido e não reconhecido até hoje por aqueles grupos religiosos daquela região. É importante pensarmos, pois, que Jesus, o grande timoneiro, estimulou mudanças. Há muitos casos de mudanças, mas nós vamos agora aqui mostrar um exemplo mais próximo da realidade atual. Cada um de vocês pode rememorar inúmeras situações de grandes transformações, mas na nossa terra natal, Araçatuba, na região noroeste do estado de São Paulo, por volta do ano de 1925, lá aportou uma senhora que havia sido curada na cidade de Penápolis, no ano anterior, de uma cruel, terrível obsessão, no grau extremo de subjugação, onde os espíritos controlam, não só a ação do pensamento, mas controlam também as reações físicas da pessoa. Era Benedita Fernandes, e que ela chega numa condição terrível em Penápolis, causando pânico na população, pelo risco que ela representava de atacar, de correr atrás de pessoas. Tanto que era uma cidade pequena, não tinha 10 anos de aparecimento em função da chegada da antiga estrada de ferro noroeste do Brasil. A solução que encontraram: não havia hospital, não havia médico, mas tinha uma cela vazia na cadeia pública. Então, para o bem da população, eles concluíram que deveriam colocá-la naquela cela. Por coincidência, entre aspas, o carcereiro, um espanhol chamado Padial, era espírita.
E ele começa a observar aquela senhora no seu dia a dia, na rotina lá, e passa a suspeitar que o problema dela, a chamada loucura dela, era obsessão. Então, aplica passe, conversa com ela, dá atenção e chama o presidente do primeiro centro espírita da cidade, que havia sido fundado um ano antes, um italiano chamado João Marchese. Ambos dando todo um acolhimento, uma atenção, um apoio. Um dia ela desperta. Ou seja, ela foi curada da obsessão, porque foram atendidas aquelas entidades que a controlavam. E quando ela retorna ao estado de consciência, e sabendo tudo o que havia acontecido pelos relatos e do apoio que ela estava recebendo daqueles dois espíritas, ela chegou à conclusão que ela deveria demonstrar gratidão, porque ela já estava com mais de 40 anos de idade e havia perdido boa parte da existência dela sem ter muita lembrança e ideia de onde ela havia passado, porque ela nasceu na Serra do Mar, entre Paraty e Guaratinguetá, e foi parar lá na região noroeste do estado de São Paulo, com vários indícios ou suspeitas de como ela teria chegado lá naquela época. Mas ela não poderia começar esse trabalho de consolidação da sua gratidão à espiritualidade, de fazer o bem para as pessoas que estavam passando por privações e dificuldades iguais àquelas que ela havia passado. Então ela resolve ir para Araçatuba, uma cidade também muito nova. E lá, como que ela chega? Imaginem, 1925, mulher, naquela época, com raras exceções, as mulheres tratavam das questões de cozinha nas casas, né? Não tinha direito a voto, era negra, descendente de escravos libertos, feia, ela não vai se ofender com o que eu estou falando não, meia desdentada, semi-analfabeta, ou seja, não tinha nenhum passaporte social e não dispunha de um tostão para nada. Chegando em Araçatuba, ela foi fazer inicialmente aquilo que ela lembrava, lavar roupa. Então, junto a um riacho de um bairro da cidade, ela se junta a outras lavadeiras e começa a trabalhar. E aí ela começa a conversar com uma, com outra, e vem a sugestão delas darem atendimento, atenção a crianças abandonadas, não necessariamente órfãos, não, porque naquela época tinha muita criança abandonada ou perdida pelo mundo afora. E atendendo também, entre aspas, os chamados loucos, e traziam alguns acorrentados, presos em cordas. Olha o que acontecia. Ela pedia que liberasse, conversava com eles, eles se acalmavam. O que é isso? Ela era médium. Ela era médium porque ela passou um momento prolongado de mediunidade totalmente desequilibrada, controlada por espíritos infelizes e vingando coisas do passado. Então, o que aconteceu com Benedita Fernandes? Um grande processo de transformação, porque ela funda em 1932, oficialmente, a Associação das Senhoras Cristãs, com estatuto registrado, característica espírita no estatuto, e isso começa a se desenvolver com vários tipos de atendimento, e ela passa a ser respeitada na cidade pelo bem que ela fazia à população. O trabalho dela foi notório, intenso. Em apenas 15 anos, de 1932 até a sua desencarnação em 1947, ela criou uma obra que se tornou histórica na cidade e na região. Foi a primeira entidade assistencial espírita, não só na cidade de Araçatuba, em toda aquela região. Médium, simples, de boa vontade, de muito bom senso doutrinário, com vários exemplos. Ela chegou a atender a nossa bisavó, Rosana Casale Perry, nos idos de 1939. A nossa família de origem italiana, que haviam chegado em definitivo da Itália em 1921.
estabeleceram-se em várias cidades, inclusive em Araçatuba. E a nossa bisavó começou a apresentar alguns sinais que não entendiam na época. Poderia ser letargia, catalepsia, não, os medicamentos disponíveis na época não resolviam nada. O fato é que ela passava dias inconsciente, adormecida numa cama. Até que alguém sugeriu que poderiam chamar uma médium espírita que vinha na cidade para atender. Imagina, uma família de italianos, né, católicos, pelo menos de faixa, né, da tradição, foram buscar. O meu avô foi com o seu carrinho buscar a Benedita Fernandes. A nossa genitora era adolescente, estava lá assistindo todas as cenas. Então, na nossa infância, desde pequena, nós ouvíamos essa história da família. E ela chega, assenta-se à cama de nossa bisavó, começa a conversar com ela, faz uma prece, aplica um passo, e a nossa bisavó despertou. Aquilo foi um impacto na família, os olhos arregalados, né, com o que estaria acontecendo. Assim era Benedita Fernandes, um processo de transformação, superando inúmeras dificuldades que ela perpetrou em existências anteriores, daí a razão de terem espíritos que estavam perseguindo-a, porque ela foi algoz deles em várias existências passadas. Mas agora ela chegou ao momento de transformação e de superação. É aquilo que Kardec escreve no livro Céu e Inferno. O primeiro passo para uma melhoria e educação espiritual é o arrependimento. O segundo passo é a reparação, as provas e as expiações. E o terceiro passo é a regeneração, é a ação no bem. Então, é exatamente isso que ela passou em uma única existência, com grande esforço e, sem dúvida nenhuma, grande assistência espiritual também, mudando para se transformar numa líder da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo. É assim que nós entendemos Jesus, o timoneiro, trazendo-nos, né, todo um reforço para que a gente entenda as razões de nós estarmos aqui vivendo num período de existência física. Por que nós sofremos? Por que há tantos contrastes, tantas dificuldades, tantas diferenças? Não é? O que eu sinto estranho, diferente, são as manifestações de ordem espiritual. Para onde eu vou depois da morte? Ou seja, é um conjunto de reflexões e perguntas existenciais que nos dão a certeza de quem nós somos. O ser espiritual encarnado. É exatamente isso que Jesus disse, que ele seria o caminho, a verdade e a vida. E que ele nos enviaria o Consolador, que restabeleceria a verdade e nos traria mais algumas informações. Meus amigos, Jesus como timoneiro fica claro desde o Livro dos Espíritos, muito explicitado por Kardec, em exemplos, comparações, análises judiciosas que ele fez no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós não podemos perder de vista que dentro da psicografia de Chico Xavier, obras notáveis de grande valor, em cima das obras básicas de Kardec, tem um livro muito interessante que se chama Instruções Psicofônicas. A nosso ver, é o grande exemplo prático de orientação para médiuns psicofônicos, porque isso tudo foi tirado de gravações feitas por Arnaldo Rocha, o viúvo de Meimei, nas reuniões simplórias de pouca gente, lá nos primeiros anos de 1950, em Pedro Leopoldo. Eram gravadas aquelas reuniões em função de um gravador raríssimo, né, que eles haviam ganho de presente. Arnaldo resolveu passar para o papel, transcrever tudo aquilo, e veio a lume esse livro precioso. E lá tem uma mensagem marcante. O espírito Inácio Bittencourt, que foi, na verdade, um grande vulto do espiritismo brasileiro no século XIX, lá no Rio de Janeiro. Ele faz, a semelhança de Emmanuel,
na sua mensagem, que era psicofônica e foi passada para o papel, uma análise retrospectiva do processo evolutivo da humanidade. Vários momentos marcantes, vários lances. Mas no final ele diz assim, ele falou e hoje está escrito: quando os oceanos estiverem revoltos, as naus à matroca, os mastros caindo, não se atemorizem, Jesus está no leme. Essa é a tônica da espiritualidade que de uma forma continuada nos traz reforço, inspiração, apoio para que a gente aprenda a superar todas as dificuldades de um mundo tão conturbado como esse que nós estamos vivendo, inclusive no nosso país e no mundo inteiro. É Jesus no leme, Jesus o grande timoneiro. E nós temos exemplos tão marcantes na história, e um deles eu vou ler um trecho aqui, porque eu não tenho memória para declamar. E tem um detalhe muito interessante. Isso foi escrito por um inglês no século XVIII. Ele era traficante de escravos. Trazia escravos da África e levava para várias regiões das Américas. Teve um instante em que ele foi tocado por um sentimento vinculado a Jesus. E ele se transformou num reverendo anglicano. Imagina a mudança, né? Por volta do ano de 1773, no interior da Inglaterra. Aí ele escreveu um texto que é chamado A Maravilhosa Graça, em inglês Amazing Grace, e que depois um músico colocou uma música que é belíssima, em algumas apresentações, inclusive tendo ao fundo as gaitas de fole, né? Tradicionalmente da Escócia. O que ele escreveu, veja que interessante: maravilhosa graça, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou os meus medos. Através de muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já passei. Essa graça me trouxe seguro até aqui, e a graça vai me levar para casa, quando estive lá há 10.000 anos. Luz brilhante como o sol. Vejo que tem aqui um enredo que sugere, né, imortalidade e ideia de reencarnação, que vai, essa mudança, levá-lo para a casa. Que casa? Quando lá estive há 10.000 anos, luz brilhante como o sol. Ou seja, é um grande registro de um processo profundo de transformação, tendo por iluminação o sol que Jesus representa. Não é apenas o sol, Deus dos gregos e dos romanos, mas é o sol que alimenta através do amor, acalentando, fomentando, esquentando melhor o bom relacionamento entre as pessoas. Essa é a proposta de Jesus, o grande timoneiro. Obrigado. Nós agradecemos ao César por essa exposição tão tocante na nossa Semana Espírita, que fala tão fundo ao nosso coração. E neste momento nós vamos convidar o José Francisco. O Humberto vai
passar o vídeo de um trabalho que ele está iniciando e ele vai acompanhar aqui, nos esclarecendo. Boa noite. Só um momento, Alberto. Nós estamos aqui porque nós estamos com um projeto da espiritualidade e justamente foi falado aqui da Dona Benedita Fernandes. E sob a orientação dela e de outros espíritos, principalmente uma delas, Irte Terezinha, que ambas trabalham muito juntas na nossa região e várias regiões, toda a obra da Benedita, ela cita as entrevistas com Irte Terezinha. É a Casa do Caminho Benedita Fernandes. É um projeto onde nós vamos atender aquelas pessoas portadores do espectro autista, as pessoas com problemas, transtornos emocionais, para ajudar a não suicidar, as famílias em lutos daqueles que suicidaram, um trabalho de ajuda, de integração, reintegração social, aquelas pessoas dependentes químicas que às vezes vão para uma casa de recuperação ou de desintoxicação e quando voltam elas não têm um apoio e às vezes também a casa, às vezes o custo é alto. Então lá nós vamos ter o atendimento pedagógico, arte, cultura, evangeloterapia, a evangelização, que nós já trabalhamos nas nossas casas, um acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, psiquiátrico, um acompanhamento com fonoaudiólogo, principalmente o espectro não verbal. E os espíritos me fizeram esse convite. E eu aprendi uma coisa desde cedo, que quando eu comecei a sofrer a subjugação, como Dona Benedita sofreu, eu fui para uma casa, e na minha cidade não tinha casa espírita, eu fui para uma casa que era umbanda com espiritismo. E lá, todos os dias que eu ia na casa, um velhinho de barbas brancas me atendia e me cumprimentava. E foi passando o tempo, um dia eu vi a dirigente da casa dizer assim: em nome de Dr. Bezerra de Menezes, eu começo os trabalhos. Eu perguntei, quem é esse Dr. Bezerra de Menezes? Ela tinha uma foto, um retrato, que hoje está comigo. E ela disse, esse Dr. Bezerra de Menezes. Eu falei, eu achei que era o marido da senhora, porque ele me atende e vai para a casa da senhora, que o centro era no fundo da casa. E eu tomei um amor aí, Julinho César Grande de Vitória, trouxe uma mensagem também e um receituário. E eu tive uma infecção urinária muito forte. Se eu não tivesse tomado, o médico falou que eu ia desencarnar. Mas o Dr. Bezerra de Menezes já havia mandado o receituário através de Julinho. Eu tomei o medicamento. Então é um trabalho, eu peço licença, né, para mostrar. E o Humberto vai colocar para a gente, por gentileza. Trabalhar para um mundo novo, venho para servir junto ao meu povo, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, não vou parar, e se minha mente perturbar, minha fé jamais vai fraquejar. Se eu cair, vou levantar. Ouço Jesus me dizendo: filha, vem, me dê tua mão. Não temo que onde fizeste, na lei de Deus a solução. O teu amor te fortalece e acenderá a luz do teu coração. Se tropeçar pela estrada,
tua dor é o sinal. Refaça o mesmo caminho. Saiba que não existe o mal. São as lições preciosas que te levam a galgar mais um degrau. Tudo é tão normal num ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir por toda a terra o amor. Pois tudo é tão normal num ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir por toda a terra. Vamos, pois o tempo não espera, expurgar do mundo toda a guerra, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, nunca parar. Unidos nada vai nos derrubar. Nossa fé precisa ser perene, pois Jesus está no leme. Trabalhar para um mundo novo, venho para servir junto ao meu povo, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, não vou parar, e se minha mente perturbar, minha fé jamais vai fraquejar. Se eu cair, vou levantar. Ouço Jesus me dizendo: filha, vem, me dê tua mão. Não temo que onde fizeste, na lei de Deus a solução. O teu amor te fortalece e acenderá a luz do teu coração. Se tropeçar pela estrada, tua dor é o sinal. Refaça o mesmo caminho. Saiba que não existe o mal. São as lições preciosas que te levam a galgar mais um degrau. Tudo é tão normal num ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir
E agora ele vai fazer colocar um outro vídeo pequeno ali, é de um livro que nós estamos lançando aqui, da Benedita Fernandes. E a venda de todos os livros que nós psicografamos, os direitos autorais, nós estamos agora investindo todo nesse projeto. E com a ajuda, né, de pessoas que estão nos amparando, a Senibra gostou muito do projeto, eles estão estudando uma proposta de nos doar a área que são 25 mil metros quadrados, uma área mais rural aqui perto da Lagoa da Prata, aqui, Cidade Nova, né? Ipabinha. Então a gente está fazendo um trabalho, é um trabalho muito intenso, mas eu acredito na espiritualidade, ainda mais vindo dessas duas almas e de outras, um Amparo de Bezerra também, né? A gente sabe do carinho, e eu acredito nesse trabalho. Faça favor. Junho 2025, o mês dos 5 anos da estação, traz uma boa nova literária. Melhor, a autora compartilha seu novo legado. Os desafios da educação nos tempos de regeneração. Espírito Benedita Fernandes. Médium José Francisco Gomes. Prefácio César Perry. Benedita relata conteúdos de espíritos luminares. Bezerra, Eurípides, Sheila, Meimei, Ivan Albuquerque, Irtes, Aparecida, Eigorina, Pestalozzi, Maria Montessori e Jung. Infância atual e realidade com necessidades especiais. Desafios aos pais e contribuições de educadores de almas. Compromissos com o educador Jesus. Papel do Centro Espírita, os desafios da educação nos tempos de regeneração. Bora coeducar. Lançamentos no interior paulista, 4 a 8 de junho de 2025. Araçatuba, Fernandópolis, Penápolis. Conteúdos e formatos para que você pense e fique bem. Estação partiu 5 anos. Então é esse trabalho, e nós tivemos a honra, junto com o César, de ir para São Paulo, divulgar esse trabalho, foi muito interessante. Fui na cidade, eu fui no trabalho lá onde no hospital. Então, eu achei muito interessante, quando eu cheguei no hospital, Benedita estava nos aguardando. E eu fui em cela por cela, quarto por quarto, e ela abriu minha audição mediúnica e falou: olha que está gravado no éter, no fluido espiritual da casa, e a gente começou a ver os loucos sendo acalmados, que ela chamava eles de meus filhos. É um amor incondicional. Então ela esteve conosco, ela esteve aqui também, ela está aqui conosco, né? O César é o biógrafo dela, é um filho de Benedita, né? É um filho espiritual de Benedita. E Deus colocou essa alma boníssima no nosso caminho, que nós encontramos com o Benedito, e está dando a gente muito apoio para desenvolver esse trabalho. E eu conto com vocês, orar por nós, para a gente estar trabalhando, né? Quem quiser colaborar também, sejam todos bem-vindos, que é uma obra não do José Francisco, é uma obra da nossa sociedade, principalmente para a gente entender os autistas. E nesse livro ela trata um capítulo exclusivo da inclusão verdadeira, não do processo de levar a criança com problema autista para a escola e a evangelização para o autista. Então, está nesse livro. Muito obrigado, peço desculpa pela demora um pouco. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. E nós agradecemos a todos, informamos que amanhã o palestrante novamente é o César Perry, e ele vai falar para nós do amor divino em nós, a vida. Estamos todos convidados a comparecer amanhã, agradecemos a presença de cada um, a paciência pelos imprevistos, e que amanhã nós possamos fazer essa festa ainda melhor. E agora nós vamos convidar a Elaine,
do CEUB, no bairro Ideal, e ela fará para nós a prece de encerramento. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, inebriados com esse sentimento de amor, de carinho, elevar mais nossos pensamentos a Deus com mais intensidade, nesse ambiente de luz, esse santuário sagrado, irradiando luzes benditas a todo o Vale do Aço. Luzes essas que vão fortalecer, vão consolar, amparar os aflitos. Ó Deus Todo-Poderoso, quão grandioso és Tu, soberanamente bom e justo. Somos gratos por essa encarnação, por essa oportunidade de estar na doutrina espírita, de conhecer a codificação, de estudar e de estarmos participando dessa semana abençoada. Agradecemos o Mestre, o Rabi da Galileia, nosso professor, nosso guia, psicólogo, médico de todas as almas, que nos ouve naqueles momentos mais temerosos, que às vezes sentimos fracos, mas que Ele nos ajuda a levantar, a perseverar, a seguir adiante na nossa caminhada. Que o Senhor possa, Jesus, juntamente com os missionários de luz, esses irmãos benfazejos, que possa, neste momento, fortalecer mais os nossos corações, ainda afoitos, que precisamos ainda acertar mais, errar menos, porque ainda somos seres muito imperfeitos, mas somos aprendizes. Agradecemos também o César PR, que veio trazer para nós bálsamo, que nos tocou, que trouxe mais conhecimentos, que cada dia aprendemos mais ainda. Envolva Jesus, juntamente com todos os missionários, esse projeto do nosso irmão Zé Francisco, que possamos contribuir de todas as formas possíveis, nas preces, no que for de acordo das nossas possibilidades. Que a Tua luz se estenda a todos nós, que possamos chegar nos nossos lares mais refeitos, mais fortalecidos. Que assim seja, Senhor.